Você já ouviu, presta atenção no nome, hein, do rapaz aqui, ó. Você já ouviu falar de um cidadão chamado Sergei Anatolievich Torap? Não, né? Eu não. Que tal esse nome, hein, Lucas? Não, né? E um cara chamado Moisés Longanen? Não também, né? E um cidadão que se intitula Henri Cristo. Esse é famoso. Faz assim se você já ouviu e assim se você não ouviu. Só para ver. Não, tem gente que não ouviu, tem gente que já ouviu falar deles. Sim, Henri Cristo é uma figura, né? A primeira vez que eu vi ele, uma outra hora eu conto a história da primeira vez que eu vi ele. Mas o que esses dois muito desconhecidos e um mais famosinho, porque é brasileiro, né? O que eles têm em comum, os três? Os três afirmam ser a reencarnação de Jesus Cristo. Isso, a reencarnação de Jesus Cristo. E o pior, meus irmãos, não é isso. O pior é que eles têm seguidores. Eles têm pessoas que acreditam que eles são uma reencarnação de Jesus Cristo na Terra. Os três, salvo engano, estão vivos nos nossos dias. Eles são contemporâneos nossos. E pessoas acreditam neles. Às vezes a gente fica surpreso com esse tipo de coisa, mas a gente não deveria se surpreender com isso, porque o próprio Jesus falou: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, algo que nos é surpreendente, na verdade, não deveria ser, porque é cumprimento do que a Bíblia nos ensina, do que Jesus falou. Quero convidar você a abrir, então, a sua Bíblia, lá no finalzinho, primeira carta de João, capítulo 2. Então, você pega Apocalipse e vai voltando, né? Já você encontra João ali. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 18. Semana passada a gente leu, a gente meditou no texto que é anterior a esse que a gente vai meditar hoje. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 até versículo 27. 1 João 18, 2. Desculpe, 1 João 2, 18 a 27. Assim nos diz a palavra do Senhor. Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Eu não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem a verdade, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganar vocês.
Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós lemos a tua palavra, e a gente precisa da iluminação do Senhor, Deus Espírito Santo, para que a gente consiga entender. Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor abra a nossa mente, nos dê entendimento, abra os nossos olhos, nossos ouvidos, fale conosco, Deus bendito. Tira qualquer distração que possa vir à nossa mente, mas que nós possamos estar focados na tua voz. E que somente Jesus Cristo seja visto e ouvido hoje aqui. Em nome dele oramos. Amém. Meus irmãos, um dos motivos que levou João, o apóstolo João, a escrever essa carta aos seus destinatários originais, era alertá-los a respeito de um tipo de pré-gnosticismo, por assim dizer. Um gnosticismo nascente, incipiente, e que rondava a igreja, e que estava até se infiltrando na igreja. Por ocasião hoje da escola bíblica, a gente ouviu que uma das tarefas de Timóteo, o jovem pastor de Éfeso, era lutar contra uma seita, um grupo chamado de judaizantes, que estavam trazendo ensinos errados para aquela igreja, para as igrejas daquela região. O João aqui, ele escreve essa carta para alertar, um dos motivos é para alertar a respeito de um outro ensino, uma outra heresia que estava se infiltrando na igreja, que era essa ideia dos pré-gnosticismos. Veja, essas pessoas eram pessoas que negavam a encarnação de Cristo. Eles negavam que Jesus havia vindo e tomado para si um corpo humano, vindo em forma humana. E João escreve que aqueles que negam Jesus são anticristos. E ele fala, muitos anticristos têm surgido. E a pergunta que vem à nossa mente, visto que João está escrevendo a igrejas, visto que João não está escrevendo a céticos, mas está escrevendo a crentes convertidos, visto que João está escrevendo a pessoas como nós, que já ouvimos o Evangelho, que já entendemos, que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, ele escreve essa carta a pessoas como nós, não a céticos. E a pergunta é, por que é que existem pessoas que acreditam no que os anticristos ensinam? E a minha premissa hoje é dizer que, por pelo menos 2 motivos: falta de conhecimento doutrinário e por não permanecer naquilo que conheceram. Ou as pessoas não conhecem a doutrina, as doutrinas cristãs, ou elas se inteiram da doutrina cristã, das doutrinas cristãs, e abandonam as doutrinas. Dessa forma, meus irmãos, para que nós, que hoje estamos aqui perseverando na fé cristã, não sejamos enganados por anticristos, nos é necessário esmero, esforço, intencionalidade para conhecer as doutrinas cristãs e permanecer nelas. João, ele já estava bem velhinho quando ele escreveu essa carta. Essa carta ela foi escrita entre o ano 100 e 110 depois de Cristo. João estava com aproximadamente 100 anos, talvez um pouco mais. Ele já tinha saído da ilha de Patmos.
já estava de volta em Éfeso. E ele escreve essa carta, então, veja, aproximadamente 70 anos depois que Jesus Cristo havia sido crucificado, ressuscitou e havia subido aos céus. Nessa época, a igreja já havia se espalhado por quase todo o mundo conhecido. Nessa época, quando João escreveu essa carta, o maior missionário conhecido, apóstolo Paulo, já havia sido martirizado há aproximadamente 30, 35 anos. Já fazia aproximadamente 30, 35 anos que Paulo havia morrido. E olhe quantas igrejas Paulo plantou, quantas pessoas Paulo ensinou. Isso nos mostra, meus irmãos, que a igreja cristã, ela já estava razoavelmente ou bem estabelecida, e que as doutrinas cristãs, elas já tinham sofrido um determinado desenvolvimento, e elas já estavam bem solidificadas na mente das pessoas, dos cristãos, dos membros das igrejas nesse tempo. Mas nem todos conheciam profundamente as doutrinas cristãs. E alguns que conheciam estavam abandonando essas doutrinas. Aquele pré-gnosticismo que eu falei, ele veio a ser conhecido depois como docetismo. Olha só essa palavra, docetismo. Docetismo vem ela deriva de uma palavra grega, dokel. E dokel significa parecer. Parecer. Então, sob uma influência muito forte do platonismo, esse grupo de pessoas, eles acreditavam que tudo que é matéria é mal, intrinsecamente mal. E tudo que é espiritual, é intrinsecamente bom. Então, eles acreditavam que o corpo é mal, é ruim por si mesmo, mas o espírito é bom. Então, nós estamos presos nesse corpo que é tão ruim, e quando a gente morre, o espírito se liberta. E por causa desse entendimento equivocado, veja, na escola bíblica, na série de Cosmovisão Cristã, a gente já falou muito sobre isso. Não é possível afirmar que a matéria é má, porque tudo o que Deus criou, Ele criou e é o quê? Bom. E no final do sexto dia, Ele olhou para tudo e viu que era tudo muito bom. Mas esse entendimento equivocado, que é derivado dos ensinos do famoso filósofo Platão, as pessoas acreditam que tudo que é matéria é má, é ruim, e o espírito é bom. Então, por conta disso, eles não aceitavam o fato de que Jesus, sendo o espírito, portanto, bom, pudesse encarnar, se tornar corpo físico, porque eles acreditavam que o corpo é mau, e um espírito que é bom não vai querer se misturar com o que é mau. E por isso, eles ensinavam que Jesus Cristo não era um homem, mas ele parecia. Ele não tinha um corpo humano, mas parecia ter um corpo humano. Meus irmãos, mas pelo menos está acreditando em Jesus, né? Não é lá tão importante assim acreditar que ele tivesse um corpo. Também, se tiver um corpo ou não tiver, se ele tinha ou não tinha, não vem ao caso. O importante é acreditar em Jesus. Meus irmãos, por ocasião da queda, quando Adão pecou, Deus veio, e tem a história que vocês conhecem, e daí, em determinado momento, Deus falou assim: da semente da mulher vai nascer aquele que esmagará a cabeça da serpente. Da semente da mulher vai nascer uma criança que depois vai esmagar a cabeça da serpente. Isaías escreve:
Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. O apóstolo Paulo, ele fala que se Cristo não ressuscitou, e alguém para ressuscitar precisa morrer, e para morrer precisa ser um corpo físico, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. João escreve no seu evangelho que o Verbo, Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós. Os evangelhos de Mateus e de Lucas relatam como aconteceu a concepção e nascimento de Jesus Cristo. Então, negar que Cristo veio em um corpo físico é negar todos os ensinamentos da Bíblia, é negar os principais pilares doutrinários da fé cristã. Não é algo supérfluo. O gnosticismo, ou pré-gnosticismo na época, era uma heresia e não só um erro de interpretação. Era uma heresia, ele era totalmente contrário a tudo que Deus havia ensinado a seu povo durante toda a história e através, inclusive, dos apóstolos. Esses exemplos que eu trouxe são apenas alguns exemplos, meus irmãos, que mostram que Jesus veio e tinha um corpo físico. Aliás, você já parou para pensar que Jesus Cristo tem um corpo físico e que nesse momento ele está assentado à direita de Deus com um corpo físico e que ele, Deus Filho, nunca mais deixará de ter um corpo físico? Interessante pensar nisso. Vamos caminhar. João insiste para que aqueles cristãos não fossem enganados por falácias. Eles deveriam permanecer na verdade. E é óbvio que para permanecer na verdade você precisa conhecer a verdade. Você sabe que uma pessoa que trabalha num caixa de supermercado ou num caixa de banco, ele está muito suscetível a receber dinheiro falso, né? A gente já usou essa ilustração aqui. Então, o que ele é treinado a fazer? Ele não é treinado, essas pessoas não são treinadas a conhecer as características de uma cédula falsa. Porque falsificadores são criativos, eles falsificam de diversas formas. Então, essas pessoas, esses profissionais, eles são treinados a conhecer as características da cédula verdadeira. Porque se você conhece as características da cédula verdadeira, no momento em que você pega uma cédula falsa, você bate o olho, opa, sabe aquele negócio que a pessoa fica assim, né, olhando aquela tua nota de 100, assim, quem ainda tem uma nota de 100 no bolso aí? Né? Tá, vamos lá, uma nota de 50 até, né? É porque ela está olhando as características e vendo se essa característica é verdadeira. Se for falsa, ela identifica, por quê? Porque ela conhece as características verdadeiras. Nos versículos 20 e 21, João lembra aos seus leitores que eles conhecem a verdade. Aliás, foi por isso que ele escreveu a carta. Ele diz, eu escrevi para vocês porque vocês conhecem a verdade. Que verdade? Ah, excelente, conhecem a verdade. Que verdade? Quando você vai lendo o Novo Testamento, você percebe que sempre que alguém chegava para um apóstolo, para um pregador e perguntava assim, o que precisamos fazer para ser salvos? Ele respondia, creia no Senhor Jesus. E depois vai ser batizado, né? Creia no Senhor Jesus. Agora, essa ordem, crer no Senhor Jesus, não é só acreditar que Ele existiu, porque muita gente por aí acredita que Jesus existiu. Muita gente. Mas isso aqui, meus irmãos, ele abrange muito, crer no Senhor Jesus, e atenção, isso é importante, crer no Senhor Jesus abrange muito mais do que acreditar que Ele existiu. Veja, tem um texto antigo, um texto que ele foi sendo desenvolvido entre o 2º e o 6º século, e que ele é muito importante, e eu quero ler um pedacinho dele aqui. Ele é conhecido como o Credo dos Apóstolos ou o Credo Apostólicos, ele não é um texto da Igreja Católica Apostólica Romana, ele é um texto da Igreja Cristã, e eu quero ler aqui, preste atenção, no trechinho do texto
do credo apostólico que fala a respeito de Jesus Cristo, Deus Filho. Olha só, diz assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, único Filho de Deus, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Agora, se você voltar no texto de 1 João que a gente leu, no versículo 22, João escreve assim: quem é o anticristo, o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? E negar Jesus Cristo não é só assim falar, Jesus para mim foi só um profeta, eu não creio que ele é o Messias, essa coisa toda. Não, negar Jesus Cristo, meus irmãos, é negar tudo o que ele viveu, tudo o que ele ensinou. A Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ela converge para Jesus Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento aponta para Cristo. Cristo é o centro. Os ensinos de Cristo são as doutrinas cristãs que eu falei há pouco, que a gente precisa conhecer e permanecer nelas. João então exorta, ele incentiva, orienta aqueles cristãos que eles precisam conhecer, e ele fala: vocês já conhecem, então permaneçam na verdade. Não é para abandonar a verdade, não. Fica aí, segura, não se deixem enganar por anticristos. Será que a nossa realidade hoje é diferente da realidade dos destinatários da carta do apóstolo João? Será que o que nós vivemos hoje é uma realidade diferente do que aqueles nossos irmãos do 1º e 2º século viviam e enfrentavam judaizantes, pregnósticos e outros hereges? Meus irmãos, algumas heresias são claríssimas. Uma pessoa afirmar que é reencarnação de Cristo é uma heresia que você... Se alguém chegar aqui agora e eu der o microfone para essa pessoa e essa pessoa falar assim: prazer, meu nome é Jesus Cristo, eu estava à direita do Pai, mas agora eu vim aqui falar com vocês. Vocês vão acreditar? Eu espero que vocês façam assim. É claro que não, é óbvio que não, porque isso é uma heresia claríssima. Mas, meus irmãos, sabe qual é o problema? O problema é que existem heresias que são veladas. Existem heresias que elas parecem evangelho, elas têm cheiro de evangelho, elas têm gosto, elas têm roupa de evangelho. Mas quando você espreme, não é evangelho que sai dali. E a gente precisa então conhecer profundamente doutrinas cristãs para a gente conseguir identificar. Lembra da cédula? Olha só. Se você não fizer parte da minha igreja, você não vai ser salvo não, hein? É só na minha igreja que tem salvação. Se você trabalhar no domingo, meu amigo, não adianta aceitar Jesus como Salvador não. Se você trabalhar no domingo, condenação eterna. Se você comer carne daquele bicho ali, ou se você tomar sabe aquela bebida que está ali na prateleira, que tem uma luzinha em cima dela assim? Se você tomar aquilo ali, meu amigo, sangue de Cristo não vai salvar você, você vai para o inferno sem escala. Se você não fizer as penitências para pagar os seus pecados, como é que você vai para o céu se você não fez penitência? Para você ser salvo, você não precisa ser membro de uma igreja local. Você pode ser cristão sozinho na sua casa. Sem a intercessão da igreja, você não vai alcançar a salvação. Deus é amor, meu irmão. Ele não vai. Você acha que Deus é amor? Você acha que Ele vai condenar alguém ao inferno? Não. Deus ama o pecador. Deus, Ele não pode agir na tua vida se você não permitir. Abre o teu coração e permita que o Espírito Santo faça a obra. Permita,
porque se você não permitir, como que Deus vai agir sem a sua permissão? Deus pode sim atender às suas orações, mas depende do tamanho da sua fé. Se ela for pequenininha, só atende pedido pequenininho. Agora, se você tiver uma fé forte aí, meu irmão, se você pedir em nome de Jesus, Deus é obrigado a atender os seus pedidos. Está na Bíblia. Todas as religiões são boas. Todas elas levam a Deus. Não precisa ser presbiteriano, não. Você pode ser anarista. Percebe como heresias são mais sutis do que a gente pode imaginar? Sem citar aqueles líderes que pregam milagre atrás de milagre, cura atrás de cura, prosperidade e riqueza atrás de prosperidade e riqueza, e que você não compra, tá? Você dá uma oferta básica de R$5.000, e você leva a cruz ungida com o óleo que vem não sei de onde, e essa cruz foi feita com madeira da árvore das oliveiras do Monte das Oliveiras. E isso vai espantar todo o mal que está na tua casa, e toda a maldição vai ser quebrada, e você vai e acredita no objeto ungido, um amuleto. Qual a diferença disso aí e uma ferradura atrás da porta, um pé de coelho no chaveiro? O Espírito Santo inspirou, meus irmãos, servos do Senhor, a registrar tudo o que a gente precisava saber para conhecer o caminho da salvação. Esse mesmo Deus, Espírito Santo, preservou esse registro, para que esse registro chegasse até nós e a gente tivesse acesso a ele hoje. E a importância é que nós tenhamos o mesmo conhecimento e sejamos alertados da mesma forma que foram aqueles cristãos do primeiro e segundo século. Então, as palavras de João aqui, meus irmãos, elas transpassam o tempo, transpassam culturas, transpassam nações, e chegam até mim e até você, hoje, aqui, 2024, 3 de março, Curitiba, Igreja Presbiteriana Filadélfia, e fala a mim e a você, estão tentando enganar você, não se deixe enganar. Lembra da cédula falsa? Conhecer a verdadeira para poder evitar de cair no erro de pegar uma cédula falsa? A mesma analogia, meus irmãos, pode ser aplicada à fé cristã. O que implica que se você não conhecer detalhadamente, profundamente, as doutrinas cristãs que você professa acreditar, se você não conhecê-las, vai chegar aos teus ouvidos uma mentira, uma heresia tão sutil, mas tão bonita, que você vai abandonar a fé cristã e vai atrás dela, vai atrás desse anticristo. E talvez você nem perceba isso. Por isso é importante conhecer as doutrinas cristãs. Você professa que crê na Bíblia. Quem aqui acredita que a Bíblia é de capa a capa a palavra de Deus? Eu sei que você vai levantar a mão. Glória a Deus. A minha pergunta é, você já leu ela de capa a capa? Para você dizer que eu acredito nisso aqui, porque eu já li. Muitos são os anticristos, meus irmãos, que se levantam em nossos dias. Muitas são as heresias, algumas são muito fáceis de identificar, outras mais difíceis. Mas o que Deus vem nos falar hoje aqui é: conheça a verdade e permaneça na verdade. Permaneça na verdade. Nós não tem problema nenhum, entre aspas, não tem problema nenhum, meus irmãos. É natural que a gente ouça alguma coisa e a gente pensa: pulga atrás da orelha, será que é assim mesmo? Será que... Sabe, e daí te dá aquela dúvida assim, e aonde você vai procurar para sanar essa dúvida? Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. E eu quero repetir algo que eu tenho falado bastante aqui. Ela é única porque não tem outra.
regra de fé, porque ela nos ensina em que, em quem e como a acreditar. Única regra de fé e de prática, porque ela nos ensina como viver. Porque depois que conhecemos, aprendemos, precisamos permanecer na verdade. E o que é permanecer na verdade, se não viver segundo o que a verdade nos ensina? Daqui a pouco, em seguida, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, celebração. Esse sacramento que nos lembra, que nos alimenta espiritualmente e que nos lembra do sacrifício de Jesus Cristo. Sacrifício que não seria possível se Jesus Cristo só parecesse ter um corpo. Como ele morreria? Nós vamos participar da Ceia do Senhor. E eu quero deixar 3 pontos aqui para você pensar. Para você mastigar aí, antes da ceia. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, e então participe. Tem gente que se examina e fala: ih, rapaz, essa semana foi feia, não vou participar da ceia, não. Não. Participa da ceia. Se você crê que o teu Deus é um Deus perdoador, confesse os seus pecados. A partir do momento que você confessar, você está puro, representado por Cristo, e participe da ceia. Mas eu quero deixar, além desse autoexame mais íntimo, eu quero deixar 3 pontos para você pensar também. Você tem se esforçado para conhecer a verdade? O que abrange estudo e meditação na Bíblia, frequência na escola bíblica, nos cultos, vida intensa e consistente de oração, jejum, prática de disciplinas espirituais. Você permanece todos os dias na verdade que você ouviu desde o princípio, ou seja, o Evangelho de Cristo? Você está firme em Jesus Cristo? Ou você está diariamente abrindo exceções para pecados e, pouco a pouco, se afastando de Deus, dando ouvidos a falsos ensinos? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que vem e nos confronta. Mas nós te agradecemos também porque, além de nos confrontar, ela nos conforta. Porque ela nos mostra o que nós precisamos corrigir em nossa vida. Mas ela nos garante, como nós lemos hoje aqui, como uma promessa Tua, nos garante a vida eterna. Glória ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque apesar dos pecados que cometemos, o Senhor, em sua infinita bondade, por conta do sacrifício de Cristo, que nos substituiu, nós recebemos o perdão e somos aproximados do Senhor de novo. Que essa palavra, então, Deus, fique gravada na nossa mente, desça ao nosso coração e transforme a nossa vida, porque é uma palavra de esperança, é uma palavra que nos garante que nós vamos conseguir viver de uma forma que agrada ao Senhor, não para ser salvos, mas porque a gente já foi salvo pelo Senhor. E agora desejamos viver para te agradar, porque o Senhor é o nosso Pai e nós somos filhos amados. Oramos em nome de Jesus.